A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o professor Ronald, pastor Ronald, que estamos aqui neste momento gravando aqui um tutorial para a escola bíblica baseado no livro, na revista da CPAD, né? A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Eu sou professor de teologia do Instituto Bíblico Metanoem, Instituto Teológico Metanoem, ok? No curso de bacharel em teologia, e também o curso médio ministramos pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD. Se você quiser, por favor, nos siga, se inscreva aí no nosso canal do YouTube e também pode nos seguir pelo Facebook. Você está aí no nosso Facebook, tá ok? Você será bem-vindo, muito obrigado pela tua amizade já, muito obrigado por você curtir também esse áudio, esse vídeo, tá? E compartilhar com aquelas pessoas que eu creio que deve ter, algumas pessoas que precisam também de algum apoio, um tutorial sobre a lição. Amém? Nosso objetivo não é dar a lição, mas sim enfatizar alguns pontos que é necessário que seja enfatizado no transcorrer da lição. Essa lição foi publicada em 12, esse trimestre tem 12 lições, a Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo, foi a lição número 1, semana passada, e a lição 2, a Salvação Grandiosa. Nós não publicamos a lição número 1, tá? Agora estamos entrando aqui na lição número 2, a Salvação Grandiosa. Vamos ver como, né, essa salvação, tá, é tão maravilhosa, grandiosa e está ao alcance de todos. Nosso textuário está baseado em Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A verdade aplicada nos diz que a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Aí nós temos 3 objetivos gerais: mostrar a grandiosidade da salvação divina, discutir a necessidade da salvação, saber que a salvação pela fé em Cristo é eficaz. Tá? Entre os 3 objetivos. Vamos já para a leitura, Hebreus 2, 1 ao 18. Aliás, a leitura você faz em casa, com calma, tá? É do capítulo 2, do versículo 1 ao 18. Nós vamos para frente para poder entrar na explicação, é o que é o nosso foco. Já na introdução, diz assim: o autor dá início à sessão de Hebreus 2, 1 ao 18 com uma forte exortação. Diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. O que o autor observa é que havia atenção. Perceba isso, tá? Havia atenção. Ele não está dizendo que não há atenção. Está dizendo: prestem maior atenção. Tá? O que ele quer dizer é que se eles tivessem maior atenção, evitariam o desvio. É muito importante este ponto que eu quero ressaltar aqui, que se você quer motivar alguém, tá, para o lado positivo, você não deve enfatizar o lado negativo. O autor aos Hebreus, ele não disse assim: vocês estão relaxados, vocês estão relaxando com a fé. Não. Ele coloca que prestem maior atenção. O que está dizendo? Parabéns a vocês pela atenção que vocês têm mostrado até agora. E se vocês prestarem maior atenção, com certeza vocês não vão se desviar. Tá? Então, essa é uma boa forma que o texto bíblico nos está ensinando para motivar aos outros. Não aponto falhas, tá, que eles estejam cometendo. Não nego as falhas, tá? Mas aqui eu não vou enfatizar as falhas, eu vou enfatizar o positivo. Já prestem atenção, agora prestem maior atenção. Dentro do grego, a palavra desviar é parahel. Significa originalmente perder o rumo.
O termo era usado também em relação a um barco que acidentalmente era desancorado e lançado à deriva em alto mar. Ou seja, se esse barco não estiver bem ancorado, pode entrar em deriva, se perder em alto mar. Então, no pensamento do autor, só havia uma maneira de manter-se firme, como ancorar a mente no que já temos ouvido, isto é, na palavra de Deus. É muito importante esse ponto, tá? Você quer permanecer firme, você quer prevalecer, você quer chegar até o fim, você quer vencer as dificuldades que estás passando, ancore a sua mente naquilo que está escrito. Só lembrando os irmãos que os irmãos que receberam essa carta, os hebreus, eles estavam passando dificuldades. O que o autor está fazendo isso é motivando eles. Então ele está dizendo, mantenham o foco na palavra. Veja, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Ou seja, o que ouviram? Ouviram a mensagem da parte de Cristo e daqueles que o receberam, tá? E transmitiram. Um exemplo seria, tá? Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O autor está dizendo, veja, se vocês passam por aflições, tribulações, e parece que vocês vão perecer, parece que não há saída, parece que tudo está contra vocês e o barco vai afundar e vocês vão morrer, saibam que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está dizendo, Deus, na sua soberania, vai trabalhar ao vosso favor se vocês ficarem firmes, se vocês manterem o foco na palavra. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então você tem que crer no que está escrito, crer nessa palavra, ancore a tua mente nessa palavra e você vencerá. Amém? Esse seria um exemplo geral do que é ancorar a nossa mente no que está escrito. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu vou procurar auxílio no que está escrito. Bom, aí nós temos num ponto, o primeiro subtópico, uma salvação grandiosa, o primeiro tópico. Nesse tópico nós dividiremos em três. Vamos refletir sobre essa salvação grandiosa testemunhada pelo Senhor, a salvação grandiosa proclamada pelos que a ouviram e a salvação grandiosa confirmada pelo Espírito Santo. Então nós temos primeiro a salvação grandiosa testemunhada pelo Senhor. O autor faz um contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. Tá? Talvez você pode questionar que quando você lê Êxodo, não vê os anjos entregando a lei para Moisés, mas Deus falando diretamente com ele. Tá? Mas isso está narrado, tá, entre linhas, em Atos 7, 35, 38, Estevão faz referência a isso. Paulo, em Gálatas 3,19, faz referência, e Deuteronômio 33, 2 também faz referência, que os anjos estavam presentes, tá, no momento que foi entregue a lei. Mas, da forma geral, o que está se dizendo aqui? A intermediação. Tá? Vamos entender. Na antiga aliança, tá, a lei foi entregue por mediadores, ou seja, anjos, profetas, tá? Eles são intermediadores, há intermediadores. Na nova aliança, o Filho é a mensagem encarnada. Tá? Então não há intermediadores. O próprio Filho, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, ele se encarna, tá? E é a mensagem viva, ok? Sem intermediadores. Na antiga aliança tínhamos sombras. Agora, na nova aliança, nós temos a realidade. Veja, eu coloquei aí uma figura, tem uma sombra de uma criança, né? E tem a criança e a sua sombra, aliás.
A sombra, quando nós olhamos para a sombra, ela não nos mostra os detalhes. Sabemos que existe uma criança pela sombra, sabemos que é real essa criança, mas nós não temos os detalhes. Tá? Então, quando eu vejo a realidade, eu vejo os detalhes, a cor da blusa, da calça, a própria cor da criança. Tá? A diferença entre a antiga aliança e a nova aliança é essa. Na antiga aliança, nós não temos os detalhes. Então, a nova aliança é superior porque ela nos mostra os detalhes, tá bom? Na antiga aliança, quem quebrava a lei era punido, né? A quebra da lei gera punição. Na nova aliança, isso com certeza, essa punição é maior. Tá? O autor ele disse, se quem não observava os princípios do antigo pacto, quebrando seus preceitos, era punido de forma dura, que castigo merecia quem ultrajava a nova aliança, que em tudo era superior? Ou seja, o pessoal da antiga aliança, mesmo não entendendo os detalhes, quando quebrava a lei era punido. Agora nós, na nova aliança, temos os detalhes, nós sabemos, está escrito, Jesus deixou bem claro, tá? Então por isso é maior a punição. Uma salvação grandiosa proclamada pelos que a ouviram, é o 1.2. A mensagem da salvação, a mensagem de salvação livre e total que Cristo pregou era a verdadeira origem do Evangelho. No entanto, talvez os leitores digam que eles não ouviram Jesus, mas o autor completa, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Tá? Mesmo que eu pessoalmente não ouvi Jesus falando do Evangelho, tá? Mas esse Evangelho foi proclamado pelos que ouviram, ou seja, eu ouvi o Evangelho por outros, e este Evangelho é verdadeiro. Tá? Esse Evangelho é claro, tá? Este Evangelho transforma vidas. Tá? Então, nós temos aqui uma salvação que não somente foi proclamada por Cristo, tá? Que é a origem, a fonte, tá? Mas também proclamada pelos que a ouviram. É a forma como esse Evangelho chegou para nós. E quando eles proclamaram o Evangelho, tá? Os seguidores, o Espírito Santo confirma isso. Então, é uma salvação grandiosa confirmada pelo Espírito Santo. A mensagem foi anunciada pelo Senhor e testemunhada pelos que a ouviram, e foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Ou seja, a maior prova do que a palavra de Deus é viva, é verdadeira, tá? É a transformação das pessoas, tá? Que elas experimentam ao ouvir essa palavra. O Espírito Santo confirma a veracidade dessa palavra ao transformar essas pessoas quando assim recebem a palavra de coração. Então o Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre e sinal operados na história do povo de Deus, tanto do passado quanto do presente. Seja um milagre de transformação pessoal, seja um milagre de cura, de maravilhas, tá? Todos os milagres, tá? São realizados pelo Espírito Santo. Isso foi durante a história e também é agora, tá? Em nossos tempos, no período presente. Nós vamos para o tópico 2, é uma salvação necessária. Nesse tópico nós também subdividimos em 3. Uma salvação necessária por intermédio da humanização do Redentor, uma salvação necessária por meio do sofrimento do Redentor e por intermédio da glorificação do Redentor. Então, nós vamos ver esses 3 pontos, ok? Uma salvação necessária por intermédio da humanização do Redentor, por meio do sofrimento do Redentor e por intermédio da glorificação do Redentor. Primeiro, por intermédio da humanização do Redentor. Na seção dos versículos 5 ao 9, o autor toma o Salmo 8 como pano de fundo do seu argumento. Na mente do autor dessa escritura, o Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco
pouco a raça pós-queda, mas a Jesus o Messias, que por meio da cruz veio restaurar a humanidade caída. Bom, aqui nós vamos dar uma olhadinha rápida no Salmos 8, tá? Porque realmente, quando lemos o Salmos 8, tá? Algumas traduções trazem como Deus, tá? A tradução, e outros trazem como anjos. Salmos 8, versículo 4 e 6, disse, né? Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Nesse texto, então, dependendo da tradução, vai trazer menor que Deus ou menor que os anjos. Tá? Quando o autor aos Hebreus traz menor que os anjos, essa é uma aplicação direta a Cristo. Por isso, não pode se aplicar isso ao homem. No Salmos 8 é aplicado ao homem. Por quê? Porque o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é superior aos anjos porque ele domina, tá, o mundo. Deus entregou o domínio em relação ao mundo. Tá? Nesse aspecto, o Salmo 8 se aplica ao homem. Agora, em relação a Cristo, ele disse que é menor que os anjos, tá? Por causa que o Messias veio para morrer numa cruz, né? Ele veio para, por esta morte, restaurar a humanidade caída. Tá? Então, esse é o contexto de Hebreus, tá? Aplicando o Salmo 8, tá bom? Agora, a salvação necessária por meio do sofrimento do Redentor. Para um judeu, no primeiro século, era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele morrera em uma cruz? O autor de Hebreus usa o versículo 5 do Salmo 8 para explicar esse aparente paradoxo. Sim, argumenta ele, Jesus de fato foi feito um pouco menor do que os anjos por causa de sua humanização. Tá? Então, dentro do preconceito, tá? Não das escrituras gerais, mas o preconceito, que é o conceito que foi gerado na mente do judeu, é que o Messias não sofreria, o Messias conquistaria o mundo e colocaria Israel como nação, cabeça das nações. Mas Jesus, ele também vive outra parte das profecias, que é o Messias sofredor, tá? O que os judeus não estavam atentando. Aí o autor aos Hebreus, ele deixa claro esta questão. A humanização foi necessária, tá? O Messias vai sofrer, faz parte do plano. Em outras palavras, Jesus se tornou menor que os anjos enquanto vivia os limites da condição humana e experimentou o sofrimento advinda desse estado de humilhação. Todavia, foi por meio deste mesmo sofrimento de Cristo que os homens tornaram-se livres. Então, esse sofrimento tem um objetivo. Tá? O fato de Jesus, né, se tornar, ou ele ser aqui uma criatura que está morrendo, tá? Ele é um ser humano, né, morrendo, tá? Não o faz, não tira dele a divindade, tá? Não é isso, tá? A divindade permanece, mas a questão do sofrimento, tá? A natureza humana, o estado de humilhação, tá? É que faz Jesus menor que os anjos. Tá? Isso é importante você entender. É o momento do estado de humilhação, tá? A humanidade, a condição humana de Cristo. Nós sabemos que Jesus tem as duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Tá? Na condição humana, ele realmente é limitado. Ok? Por intermédio também da glorificação do Redentor, nós temos uma salvação grandiosa por intermédio da glorificação do Redentor. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Olha que coisa interessante. Foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra,
para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Tá? Olha só como é bem colocado isto. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado. Tá? Não é o sofrimento em si o foco, mas ele é glorificado porque sofreu. Ou seja, uma salvação necessária por intermédio da glorificação do Redentor está dizendo o fato de Jesus ter se assentado no trono é prova que vale a pena crer no que o Pai disse e enfrentar qualquer situação obedecendo, mesmo que isso signifique humilhações de todos os tipos e inclusive a morte. Tá? Esse sofrimento, então, tá? Veja, Jesus sofreu por quê? Porque ele crê no que o Pai disse, crê no plano que o Pai lhe coloca para ele executar. Para executar esse plano, ele vai passar pelo sofrimento, mas ele passa por esse sofrimento para nos provar, tá? Para nós seres humanos, tá? Termos certeza em crer no que o Pai disse. Quando eu vejo Jesus cumprindo a sua missão, eu vejo que vale a pena crer no que o Pai disse, porque o Pai disse que, apesar do sofrimento que o Filho passaria, ele venceria a morte e se sentaria no trono. Então, quando Jesus obedece o Pai, e para obedecer ele sofre, tá? Ele nos está dizendo, gente, vale a pena vocês obedecer. Tá? Mesmo que vocês cheguem a um ponto extremo de morrer obedecendo o que o Pai disse, vocês vão sair vencedores. Por quê? Quando cremos em Deus, mesmo a morte é vencida. Tá? Nós vencemos a morte. Tá? Por isso, voltando aqui um pouquinho, tá? Por isso uma salvação necessária por intermédio da glorificação do Redentor. Quando eu vejo Jesus vencedor, tá? Isso me motiva. Tá? Eu sei que por mais grandes que sejam as provas, eu vou também vencer. Agora no tópico 3 temos uma salvação grandiosa, aliás, uma salvação eficaz, né? Uma salvação eficaz. Vamos lá, esse ponto nós vamos dividir em 3 subpontos, tá? Vamos refletir sobre a vitória sobre o diabo, a vitória sobre a morte e a vitória sobre a tentação. Tá? Esse desenho de fundo é o sepulcro de Jesus lá em Jerusalém, nos dias de hoje, onde se prova que está vazio, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Vamos lá então. Vitória sobre o diabo. Na conclusão do seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Somente por meio da morte da cruz, o diabo, o arqui-inimigo dos homens, seria derrotado. Então, vamos deixar claro isso, tá? Que havia uma necessidade de Jesus morrer para que o arqui-inimigo do nosso fosse derrotado. O autor usa o verbo grego katargeu, ou katargeu, para que se referir à derrota de Satanás. Esse verbo tem o sentido de destronar, tornar inoperante ou reduzir a nada. Quando o autor disse que Satanás foi aniquilado, aquele que tinha o império foi aniquilado, que tinha o império da morte, é katargeu, ok? Por intermédio da cruz, Cristo destronou e desarmou Satanás das armas que este possuía. Foi na cruz que ele despojou os principados e as potestades e nos garantiu a vitória. Olha que coisa interessante. Satanás, ele estava bem armado. Tá? Satanás tinha armas para usar contra nós. Tá? O fato de nos estar no estado pecaminoso. Mas quando Jesus, tá, ele morre na cruz como nosso substituto, ou seja, ele paga aquilo que os nossos pecados exigem, Satanás não tem mais pecados para nos acusar. Tá? Ou seja, Cristo morreu por nós.
Aliás, deixa eu voltar um pouquinho mais aqui atrás, tá? Veja, se Cristo morreu por mim, tá? Se eu aceitei aquilo que Cristo fez por mim, então não há mais nenhuma condenação. Satanás não tem mais essa arma de me acusar. Agora eu sou em Cristo uma nova criatura. Tá? Eu sou justificado. Deus me declara justo. Por isso que Satanás fica inoperante. Tá? Ele está aniquilado. E o outro ponto é a vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser inimigo temido e era uma arma usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo do medo. Então, antes da vinda de Cristo, antes de Cristo morrer em meu lugar, eu tinha medo de morrer porque não sabia o que me esperava lá na frente, o que me espera após morte. Eu tinha medo disso. Agora, quando Cristo veio, morreu na cruz, eu aceitei Jesus, tá? E eu sei que a morte não mais é problema para mim, eu perdi o medo. Tá? Então eu não tenho mais medo de morrer. Tá? Eu sei que não existe mais morte para mim. Na definição de Louis Berkhoff, ele disse que a morte para o cristão nada mais é uma vida noutra dimensão. Tá? Eu passo de viver nesta dimensão e passo a viver na outra dimensão. E por fim, eu ressuscitarei triunfante com um corpo transformado. Tá? Então a morte não é mais problema para o cristão. Paulo chega a desafiar. Em 1 Coríntios 15, 55 e 56, disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja, Jesus pagou o preço do nosso pecado. Então, ou seja, a morte, tá? O aguilhão, né? A força dela, tá? Não tem mais força sobre mim. Tá? Eu não tenho mais esse problema. Tá? O preço do pecado foi pago. E mais ainda, Jesus cumpriu toda a lei. Jesus agradou o Pai. Isso que é cumprir toda a lei. Tá? Eu não tenho condições de agradar plenamente o Pai. Mas quando eu creio em Jesus que agradou ao Pai, eu me torno um com Ele e assim eu sou justificado em Cristo e a lei. Tá? Agora eu não vivo mais como alguém subjugado à lei, com medo, né, da lei, mas eu vivo agora em prazer da lei. Eu tenho prazer em obedecer a Deus, né, porque eu sei que Ele me ama. Antes eu obedecia a Deus com medo de ir ao inferno. Agora eu obedeço a Deus porque eu sei que Ele me ama. Tá? O inferno não é mais problema, a morte não é mais problema, mas a minha obediência é baseada agora no amor que Ele demonstrou para mim e eu estou retribuindo esse amor. É a minha gratidão para com meu Deus. Amém? E a questão, veja, a vitória sobre a tentação. Pela primeira vez na epístola o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus. Todavia, aqui o seu uso é justificado no contexto da identificação de Jesus com seus irmãos, os salvos. Tá? Sumo sacerdote, no caso, intermediador. Esse sumo sacerdote é misericordioso e fiel por ter assumido a natureza humana e se identificado com os homens nos seus limites. O objetivo da encarnação não é Ele nos conhecer, mas se revelar para nós e levar-nos a saber que podemos ser ao crer nele. Veja, mais uma vez, tá? O objetivo da encarnação, tá, não é conhecer as nossas fraquezas, nossos limites. Claro que Jesus, né, Deus, tá, conhece muito bem o ser humano. Ele quem criou o ser humano. Agora, nós não o conhecíamos e nem nos conhecíamos a nós mesmos. Então, quando Cristo vem, a encarnação, o objetivo é nós compreender melhor. Tá? No capítulo 1 de Hebreus diz que, havendo antigamente Deus falado, né,
por anjos, profetas, homens, tal, por intermediadores, tá? Isso nos trazia um vago conhecimento de Deus. Agora, quando Cristo vem, Ele nos mostra quem é de fato Deus. E também nos mostra o potencial que temos, tá? Quem podemos ser ao crer nele. Quem podemos ser se seguimos, tá, a palavra de Deus, se nos atrevermos a crer como Ele creu. Ou seja, podemos ser vencedores. Tá? Fique bem claro isso. O objetivo da encarnação não é Ele nos conhecer, mas é revelar para nós. Ou seja, nós conhecermos Ele e também nós conhecermos o nosso potencial como ser humano. Agora, sabemos a que ponto Ele nos ama e que vale a pena crer em Sua palavra. Tá? Isso é interessante e muito importante. Algumas vezes as pessoas tinham dúvidas: será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Agora está provado. A maior prova que Deus te ama, tá, é que Jesus morreu em teu lugar. Tá? E ele foi ao ponto extremo para provar que Ele te ama. E também nisto Ele nos provou que vale a pena crer no que está escrito. Porque quando Cristo morre crendo no plano que Deus Pai lhe deu, Ele morre, mas ressuscita. Ou seja, Ele vence a morte e se assenta no trono como vencedor. Tá? Ou seja, se eu viver crendo naquilo que Deus disse, eu também vou me assentar no trono como vencedor. Tá? Essa é a mensagem principal. Jesus foi tentado a primeira vez de forma extrema para nos dar exemplo que quando cremos na palavra, ou seja, no que está escrito, podemos vencer. Aqui um exemplo rápido que eu quero colocar, o tempo já foi embora. Veja, Jesus ficou 40 dias no deserto e o texto bíblico diz assim: tendo fome, Satanás veio. Ou seja, no limite, 40 dias de fome, tá? E Satanás vem e diz assim: transforma as pedras em pães. Jesus, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus está citando, eu quero que você preste atenção nisso, Jesus está citando o que está escrito. Quando ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, Jesus está citando o contexto, tá? No Pentateuco, quando essa frase é citada, quando Deus disse assim: eu te deixei passar fome, para que você entenda que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse contexto, se você ver no Pentateuco, você vai ver que Deus, tá, Ele colocou uma limitação quando manda o maná. Quem tinha maná, ele tinha que receber uma porção, ou seja, ele tinha que pegar só uma porção, não podia pegar duas. Tá? Cada um tem sua medida. A sua porção. Por quê? Porque Deus disse: todos os dias eu vou mandar pão novo. Então vocês têm que depender daquilo que eu digo. Alguém pegava, ou disse o texto, que pegou duas porções. Tá? Isto é, ele não creu naquilo que Deus disse. Quando amanheceu, aquela porção extra que ele pegou apodreceu. E isso prova que o homem não creu, não dependeu daquilo que Deus disse. Então, quando Deus disse assim, que para que você saiba que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, está dizendo: creia que eu vou suprir o que você precisa no tempo exato. E a Bíblia diz que todos os dias, tá, de manhã, tá, quando o povo abria a tenda, na hora certa, tá, de manhãzinha, tá, em volta das 6 da manhã, tá, já estava lá o pão, todos os dias. Tá? Então, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus está no limite da fome, se você ler Mateus, você vai ver a tentação, você vai perceber que quando termina esse período da tentação, diz que os anjos vieram e o serviram. Tá? Isso é importante. Tá? Jesus nos mostra, tá, nessa primeira tentação, só vamos citar uma, do pão, tá? Nos mostra que quando eu obedeço e me disponho a crer que Deus, tá, Ele é soberano
que no seu tempo Ele vai me socorrer, Ele vai tomar a devida providência. Quando eu creio assim, tá? Eu venço a tentação, ou seja, não me deixo dominar pelo meu desejo natural, que é um desejo natural comer pão. Não é pecado comer pão, mas é um desejo natural. Agora, quando o desejo natural me domina, aí eu posso pecar. Então, Jesus nos dá esse exemplo essencial, ok? Não deixe que teus desejos te dominem, deixe que a palavra te domine e você vai vencer. Concluindo, por meio da sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote, representante da humanidade. Por intermédio do seu sofrimento e morte, Ele pode dar vida aos que estão mortos. Então, perceba que quando Adão não creu no que Deus disse, nos levou à morte. Quando Jesus crê no que Deus disse, nos leva à vida. Lembro vocês que lá no jardim, Deus disse uma palavra: não coma do fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, que tu morrerás. Satanás disse: coma, que tu não vai morrer. Adão e Eva creram no que Satanás disse, não creram no que Deus disse, por isso morreram. Agora Jesus crê no que Deus disse, tá? Não somente Ele vence a morte, mas também nos concede vida. Isso é um modelo para nós. Nós queremos vitória, então vamos crer no que Deus disse. Queremos derrota, vamos crer ou não vamos crer no que Deus disse, mas vamos crer nas circunstâncias, no que os outros dizem. Tá? Então, aqui é uma escolha para nós. Deus te abençoe, meu irmão. Espero que você creia naquilo que Deus disse. Está muito bem provado por Cristo, que vale a pena crer. Deus te abençoe. Muito obrigado. Compartilhe, tá, o nosso link do nosso canal do YouTube. Deixe seu likes, tá? Deixe aí. E você ajuda também os outros irmãos a terem maior compreensão do texto. Muito obrigado. Até a próxima.